Crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje nós estamos fazendo a correção do livro didático de ciências. Nossas atividades começaram lá na página 124, no capítulo 12. O título do capítulo é Cada Coisa em Seu Lugar. Então eu vou ler os textos, tá? E vocês acompanhem a leitura da professora. Imagine que sirvam água para você beber em um copo de papel sulfite. Ou então que você tenha de dormir em um colchão feito de madeira. Isso parece estranho, hein? Provavelmente sim, pois estamos acostumados a objetos do nosso cotidiano, que comumente têm determinadas formas e são feitos de determinados materiais. Observe alguns exemplos na ilustração abaixo. Aí aqui no livro tem um desenho, uma imagem, várias pessoas no ambiente fazendo atividades. E tem 3 perguntas aqui nesta página. Essas perguntas da página 124 não precisam ser respondidas. São apenas para a gente responder oralmente ou conversar com alguém. No cantinho da página 124 tem umas cabecinhas ali e um balãozinho de conversa. Quando a gente aparece esse desenho, é que a gente só precisa fazer uma conversa, tá? Não precisa responder por escrito. Você consegue identificar que materiais são feitos algum dos objetos que aparecem na ilustração? A gente pode ver assim, que tem um casal lá atrás, andando na corda entre as árvores. Essa corda pode ser feita de material sintético, de fibra, de plástico, de elástico, vários materiais. Eles também estão usando roupas que são feitas de tecido. Tem um moço aqui embaixo da árvore, descansando, com um livro na mão que é feito de papel, as roupas de algodão, o chinelo de borracha. Atrás dele tem um brinquedo trepa-trepa que deve ser feito de ferro, a gangorra feito de madeira e ferro. E as crianças que estão andando aqui num brinquedo que é feito de ferro também, Estão usando o capacete que protege a cabeça, que é feito de plástico, para não se machucar. Para que servem as joelheiras e as cotoveleiras das crianças? Para proteger o corpo deles, Eles estão todos protegidos, podem ver, praticando uma atividade física, mas com proteção. Quais são as características dos materiais que geralmente são feitas as joelheiras e as cotoveleiras? São feitas sempre de tecidos, elástico e plástico. A página 125, continuando o texto. Do que isso é feito? Camas, mesas e cadeiras muitas vezes são feitas de madeira. Copos e garrafas podem ser feitas de vidro. Panelas e facas quase sempre são de metal, como alumínio, ferro ou aço. Travesseiros e colchões são feitos geralmente com espumas. Roupas são feitas em tecido, que podem ser de algodão e de outros materiais, como seda, lã e acrílico. Sapatos e bolas são normalmente feitos de couro ou de plásticos variados. Usamos muitos objetos em nosso dia a dia. Eles são feitos de materiais com características próprias. Número 1. Manipule e analise 3 objetos do seu dia a dia. Depois preencha a tabela com informações sobre os materiais, de que formam esses objetos e para que eles são usados. Então aqui tem a tabelinha do objeto, do material e do uso. Vocês vão escolher 3 objetos da sua casa, por exemplo, copo de vidro. Para que ele serve? Para tomar água ou suco. A cama, o material é de madeira. Para que usa? Para dormir ou descansar. A televisão é feita de plástico e vidro. O uso dela para diversão, para entretenimento. Número 2. Você percebeu alguma relação entre os materiais e o uso dos objetos? Em caso afirmativo, qual? Cada material, cada objeto é feito de um material que seja resistente para o uso daquele material. Então, uma bola não pode ser de vidro, você vai chutar, ela vai quebrar. Então, a bola ela tem que ser de um material flexível, como a borracha, o couro, O copo nosso, como diz no texto, não pode ser de papel, porque ele precisa
parar o líquido dentro, que não molhe e não vaze. Então, o melhor material é o vidro, o plástico, a cerâmica, certo? Esse número 2 é apenas para vocês conversarem. Também tem a figurinha da conversa, não precisa escrever, certo? Número 3, converse com um adulto da sua família que tenha mais de 60 anos de idade. Pergunte a ele como eram os brinquedos quando ele era criança. Eles eram feitos com os mesmos materiais dos brinquedos de hoje em dia? Anote alguns dos materiais que o adulto citou nas linhas abaixo. Eu sei que muitas vezes, agora, nesse momento de quarentena, ninguém está em contato, algumas pessoas não estão em contato com pessoas de 60 anos. Então, ou perguntou por telefone, ou até para o próprio pai, para a própria mãe, se não tiver ninguém com essa idade. Mas os materiais de brinquedos antigamente eram de ferro, eram de madeira, também já existia muito a borracha, né? Mas nem todo mundo tinha acesso a tantos materiais, certo? Agora, antes de fazer a correção da próxima página, assistam um vídeo, é uma aula falando do material para cada coisa que é produzida. Assistam lá. Material para cada coisa. Um único objeto pode ser feito com mais de um tipo de material. Por exemplo, veja este banco. Podemos notar que ele é feito com dois materiais diferentes. Os pés e os braços do banco são feitos de metal, um material rígido e muito resistente. O assento e o encosto do banco foram feitos de madeira, um material também rígido e resistente, porém se estraga mais facilmente que o metal, em caso de chuva e sol forte. Agora, observe a imagem a seguir. Ela mostra um homem sentado no banco de uma praça. Podemos perceber que ao redor deste homem se encontram vários objetos, com formatos e tamanhos diferentes. O banco foi feito de madeira e metal. O jornal foi feito de papel. O copo pode ser feito de plástico, vidro, metal e até de isopor. O óculos foi feito de metal e vidro ou de resina e vidro. As roupas que o homem está usando podem ser feitas de tecido de algodão. Os sapatos podem ter sido feitos com vários materiais, como plástico, borracha, couro e tecido. A lata de lixo da praça provavelmente foi feita de metal. Podemos entender então que cada objeto foi feito com um material específico de acordo com o uso que fazemos desse objeto. Materiais rígidos e flexíveis. Rocha e papel. Qual é a diferença entre esses objetos? Existem muitas, mas uma que chama bastante a atenção é o fato de que um deles é muito rígido e outro é muito mais flexível. Materiais rígidos. Materiais rígidos são aqueles que não mudam de forma facilmente quando os apertamos, esticamos, tentamos dobrá-los ou torcê-los. Materiais flexíveis. Materiais flexíveis são aqueles que mudam de forma com relativa facilidade quando os apertamos, esticamos, tentamos dobrá-los ou torcê-los. Fique ligado! Embora sejam muito resistentes, os metais, ao serem aquecidos a temperaturas muito elevadas, se tornam maleáveis, a ponto de serem moldados no formato que quisermos. Veja as imagens a seguir. Nessas imagens, podemos ver a fundição do metal, que, embora seja um material extremamente resistente, quando aquecido a temperaturas muito elevadas, transforma-se em líquido, podendo ser facilmente modelado. Quando resfriado, volta a ser um material rígido e resistente. Alguns materiais podem ser flexíveis a ponto de mudarem sua forma facilmente. E, ao mesmo tempo,
Oferecer resistência até o ponto de não poderem ser mais modificados. Crianças, gostaram da aula? Bem interessante. Agora eu vou completar o assunto com a leitura lá na página 126. Um material para cada coisa. Um único objeto pode ser feito com mais de um tipo de material. Por exemplo, os skates, como da imagem ao lado, geralmente têm as rodinhas de plástico, a prancha de madeira e cola, além de diversos componentes de metal. Os materiais têm características próprias e diferentes entre si. Vejamos a seguir. Materiais rígidos e flexíveis. Rocha e papel. Qual é a diferença entre esses objetos? Existem muitas, mas uma que se chama bastante atenção é o fato de que um deles é muito rígido e o outro mais flexível. Materiais rígidos são aqueles que não mudam de forma facilmente. Quando os apertamos, esticamos, tentamos dobrá-los ou torcê-los. Assim, eles são usados para construir objetos que precisam ser resistentes. O tijolo que usamos para fazer paredes é um exemplo de um objeto feito de material rígido. Número 1. É uma boa ideia usar materiais rígidos para fazer cadeiras e mesas? Por quê? Esta pergunta é só para conversar. Eu acho bem importante, porque numa cadeira, numa mesa, a gente vai sentar nas cadeiras, nas mesas a gente vai botar objetos, elas precisam ser firmes, certo? Número 2. Qual é o objeto mais rígido? Uma rocha ou uma folha de papel? Por quê? A rocha é rígida e o papel é mais flexível, porque a rocha a gente não consegue amassar, nem dobrar, apenas quebrar. A folha de papel a gente já consegue dobrar, então ela é flexível, certo? Na página 127, vou fazer a leitura do texto sobre os materiais flexíveis. Materiais flexíveis são aqueles que mudam de forma com relativa facilidade. Quando os apertamos, esticamos e tentamos dobrá-los ou torcê-los. É importante mencionar que um objeto rígido pode ser um pouco flexível também. E o contrário também acontece. Por exemplo, uma barra de ferro é bastante rígida, mas também um pouco flexível. Ela pode até mudar de forma, mas para isso seria necessário aplicar muita força. Já a almofada do sofá é bastante flexível, mas também tem um pouco de rigidez. Quando você se apoia nela, sua forma é alterada, só até um determinado ponto. Aí aqui do ladinho tem um desenho de uma bexiga, né, que foi modelada e se transformou num bichinho, num macaquinho. Número 3. Qual objeto é mais flexível? Um copo de vidro ou uma bola de borracha? Descreva uma característica que justifique a sua resposta. Essa pergunta também é só para conversar. Tem os bonequinhos ali do lado. Então, o que vocês acham que é mais flexível? A bola de borracha. Que o copo é duro e a bola de borracha precisa ser flexível para a gente poder chutar. Número 4. Quando puxamos a corda de um arco, estamos deformando o material que o compõe. Observe as imagens abaixo e responda. Podemos dizer que o arco é flexível, por quê? Então, na primeira imagem, o arco está na sua forma normal. No segundo, o homem ali já está puxando com força o arco e ele mudou de forma. Ele é flexível porque ele muda de forma quando você usa força, certo? Agora nós vamos para a última página, a 128. Materiais transparentes, translúcidos e opacos. As lentes dos óculos, um vidro embaçado e uma cortina de janela interagem de maneira diferente com a luz. Você percebe qual é essa diferença? Alguns materiais permitem que a luz passe através deles. Assim é possível ver uma imagem bem detalhada daquilo que está atrás desse material. Nesse caso, dizemos que o material é transparente. Em outros casos, também é possível ver o objeto que está atrás do material, mas a imagem é embaçada, sem detalhes de contornos. Então, dizemos que o material é translúcido e apenas parte da luz atravessa. Muitos materiais são opacos e não permitem que a luz os atravesse. Não somos capazes de enxergar objetos localizados atrás desse tipo de material. Exercício número 5. Lente de óculos, vidro embaçado e cortina de janela.
qual deles é transparente, qual é translúcido e qual é opaco. Essa atividade é apenas para a gente conversar, não precisa responder por escrito, certo? Então, ó, lente de óculos, a gente consegue ver o que está atrás dele. A lente de óculos é transparente. O vidro embaçado, a gente consegue só ver vultos, então ele é translúcido. E a cortina de janela, a gente não consegue ver o que está atrás, são opacos, tá? Número 6, escreva abaixo de cada imagem se o material mostrado é transparente, translúcido ou opaco. Esse vidro aqui embaçado, ele é translúcido. A cortina de um quarto é um material opaco. E a capinha do celular, que dá para ver bem a mão do outro lado, é um material transparente. 7. Qual tipo de material, transparente, translúcido ou opaco, seria o mais adequado para as janelas de seu quarto, se você quisesse um ambiente escuro para dormir? Por quê? Num quarto a gente quer dormir num quarto escurinho, né? Que nada a gente atrapalhe o nosso sono. O melhor material é o opaco, que é o material da cortina, que não dá para ver o que está atrás dele. Número 5. Quando alguém acende uma luz num quarto escuro, percebemos que ela foi acesa mesmo se estivermos com os olhos fechados. O que você pode dizer, então, sobre a pálpebra, a pele que recobre nossos olhos? Essa pergunta também é só para conversar, não precisa escrever resposta. A pálpebra é essa pele fininha dos nossos olhos. Ela é fininha justamente para a gente perceber coisas que acontecem ao nosso redor quando a gente está de olho fechado. Isso é um dos nossos sentidos do corpo, é uma proteção, certo? Então, pessoal, a gente terminou a correção desses exercícios no livro, certo? Até a próxima correção, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e beijo para todos, certo?